Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil, Portugal, né? Hoje a gente está para a 17ª edição do Pod Social e o tema hoje é Chat GPT e também inteligência artificial, falar algumas coisas sobre isso. E eu estou com alguns convidados, né, aqui no programa. O convidado, nosso amigo José Alexandre Acha, aqui do Instituto de Computação da UF. Estamos com a professora Vera de Oliveira, que é socióloga, é professora da Rede Estadual do Rio de Janeiro de Sociologia, não é isso? E também com uma aluna da professora Vera, né, e os pais dela estão aqui presentes. Ela tem 16 anos, eles autorizaram ela a participar do programa e ela também tinha intenção de falar sobre esse assunto no programa. Então, a aluna Stephanie Simões, do Colégio Aurelino Leal, Colégio Estadual Aurelino Leal, que fica ali perto da Faculdade de Direito da UF, né, que eu tive a felicidade de estudar, né, no local que eu conheço, ali do colégio. Né. Então, eu vou passar primeiro para eles se apresentarem, né, para a gente começar a discussão, o debate sobre essa questão da influência do chat GPT e da inteligência artificial na educação e também na vida social das pessoas. E nós estamos com uma socióloga aqui, um especialista nessa área tecnológica e uma aluna da nova geração, da geração tecnológica, né, vamos dizer assim, né, de 16 anos, que é a Stephanie Simões. Então, para dar prioridade à nossa aluna, né, Stephanie Simões, eu vou começar com ela, para ela se apresentar. Fala, o que você acha desse chat GPT, dessas novas tecnologias? Como é que é a vida nesse mundo tecnológico? Então, como você disse, meu nome é Stephanie, tenho 16 anos e estou cursando o 2º ano do ensino médio. A minha visão sobre o chat GPT é que ele traz esses dados, essas pesquisas, tudo mastigadinho pra gente, sabe? Traz uma base de dados muitas vezes errônea, né? E eu acredito que seja importante sim, né, usar, mas para ter uma base, um princípio, mas não se prender só a isso, sabe? Porque aí projeta pessoas que não sabem desenvolver nada. Há alguma pessoa que precisa pesquisar algo, não só para a escola, como para a faculdade, ou trabalho, qualquer coisa que seja, não sabe desenvolver algo, porque já pega tudo pronto. Entendi, trabalhos, né? Às vezes o professor passa um trabalho para fazer em casa. Aí só pega ali, só transcreve, ou às vezes só joga pelo drive e envia. Isso aí prejudica até a pessoa pesquisar, né? Sim, porque sim. Pegar o livro, por exemplo, o que você acha, por exemplo, assim, dessa nova geração, né? Assim, eu vejo você como uma representante dessa nova geração. Então, o que você acha de um livro, por exemplo, um livro desse assim, um livro mesmo, né? Esse aí você vai traumatizar a menina, né? Esse aí é um livro, né? Não Daí são você já tá vários, na né? cabeça pronta. Mas qual é assim, a impressão do livro? Então, eu particularmente gosto muito de ler, porque eu acredito que as informações que tem no livro não necessariamente tem quando você vai pesquisar algo, entendeu? Só que eu vejo que a minha geração não dá tanta importância, sabe? Não tem tanta sede de buscar o conhecimento através de livros. Tem o e-book, né? Que é mais... que o pessoal baixa. Sim, né? é mais simples, só ouve. Não tem, essa geração não tem, assim, vamos dizer, o costume de pegar um livro e abrir, ler, ficar marcando. Sim, e se for um desse tamanho aí também, é só olhar e falar assim, não quero Leva não, na obrigada. mochila, né? Leva na mochila, na viagem, né? Depois eu leio. Tá certo. E aí agora eu vou passar então para a professora Vera, que é professora da Stephanie. Muito delicado você ver chegar assim uma tecnologia que tem o seu lado encantador, bom, e também tem um lado que assusta e que pode ser extremamente prejudicial.
se o indivíduo não tiver um controle sobre essa ferramenta. E esse controle, ele tem que partir do pressuposto que você tenha um respeito pelo conhecimento e que você queira manter uma linha de valores e de conhecimentos éticos na sociedade. Então, você precisa ter uma consciência da sua função social para fazer uso dessa tecnologia, que é complexa, sim. A gente está iniciando aí esse conhecimento, usando aos poucos. Eu tive um contato inicial, testei para fazer algumas avaliações, é muito interessante, é muito prático, tem esse aspecto positivo, mas dentro daquilo que você já está trabalhando, que você domina o conteúdo que você coloca como ferramenta, nesse sentido, é muito positiva. Mas eu também usei para uma outra situação, que foi uma poesia que eu fiz e eu quis exercitar, né? Será que ela produz um desenho mesmo? Eu joguei 4 palavrinhas e eu fiquei assustadíssima com o resultado, porque produziu um desenho incrível, fantástico. Olha só, hein? Então, assim, a primeiro momento eu pensei, gente, e a galera do design? E os projetistas? Porque isso aqui é uma ferramenta que, se eles não se potencializarem no conhecimento, ela pode, num primeiro momento, né, gerar um impacto muito grande, até mesmo nessas profissões. Sim. Então, a gente tem que ter um certo cuidado. É importante a gente estar discutindo isso, a gente precisa discutir isso nas escolas, a gente precisa iniciar projetos nas escolas, ensinar o aluno a fazer um bom uso dessas ferramentas, os professores também. E paralelo a isso, a gente vê a importância das humanas. Exatamente. Porque quando tem várias suposições de queda de profissões com essa inteligência artificial. Eu não achei a queda da filosofia, da antropologia, da sociologia. As ciências humanas não, porque a gente é que está com controle. É a ética, é a reprodução de valores, é a consciência de valores que vai controlar essa inteligência artificial. É isso aí. Então é importante que a gente já implemente isso, que os professores tenham consciência e que a gente pegue assim, o domínio desse processo. Com certeza. E eu queria perguntar agora para o nosso amigo, né, José Alexandre Acha, né, do Instituto de Computação da UFSC, uma pessoa que entende bastante dessa questão de computação, dessa questão de novas tecnologias, para explicar para a gente o que é isso, o que é um chat GPT, quais são essas novas tecnologias, né? Porque eu, por exemplo, não sabia, né? Eu era uma plataforma, né? Aí tem aplicativo, plataforma, tem diferença, né? Para mim, eu não sabia que havia essa diferença. Então, eu passar a palavra para o nosso amigo, então, Alexandre Acha, aí, para falar um pouco sobre isso. Então, bom dia, boa tarde, Stephanie, boa tarde, professora Vera, boa tarde, Gilson, professor Piquel. Então, o que acontece? A plataforma ela pode ser usada em tablets, né, em PCs, em celulares. Então, a plataforma é um sentido mais amplo. Quando se fala de aplicativo, geralmente você está se direcionando a alguma coisa do celular, especificamente. Mas são nomenclaturas. A gente também não se prende muito. Tem muitas pessoas que falam aplicativo para o notebook, por exemplo, né? Então, são nomenclaturas que vão se adequando dependendo do que a pessoa quer dizer naquilo ali, né? Mas uma coisa que eu achei interessante foi quando você falou do livro, né? As coisas não mudam. Por exemplo, eu me lembro que meu pai, nos domingos de manhã, ele tinha 3 jornais. Ele lia 3 jornais de papel, evidentemente. E hoje em dia, você não precisa comprar um jornal papel para ler. Em pouco tempo, em meia hora, você tem 10 jornais diferentes. Então, assim, eu não acho que o jornal acaba, o livro acaba, muda o meio, mídia, né? Mídia e meio em latim. Então, muda o meio que você vai usar para ter acesso àquilo ali. Né? O livro, aquele livro ali, bateu o para você levar isso, por exemplo, quando você for a Portugal, né? São 10 horas de voo, se não me engano. 10 horas. Né? Não dá tempo. Não dá tempo de ler, mas imagina você abrir uma coisa dessa na sua poltrona, né? Vai ficar todo mundo olhando, né? E o força que você vai ter durante 10 horas segurando isso, né?
E ao ponto que você pode colocar um fone e ficar ouvindo. Então, assim, muda a forma que a pessoa tem acesso à informação. Né? Por exemplo, os livros, falaram que os livros iam acabar com a disseminação, né? Mas não houve um boom de livros, porque hoje em dia é muito mais fácil uma pessoa publicar um livro do que há 20 anos atrás. Você precisa de uma editora, precisava de uma editora, né? A editora citar seu trabalho. Hoje em dia você vai na Amazon e publica o teu livro. Você digita ele, PDF, pum, joga ele na Amazon. Está ali, está publicado. Então, eu acho que a gente tem que começar a parar de ter medo das coisas novas e saber como elas funcionam e usar ao nosso favor. Eu acho que é basicamente isso que a gente tem que começar a pensar. Você falou que tem um modo de fazer um controle, né? Se o trabalho, por exemplo, foi feito pelo ChatGPT, a preocupação é essa do estudante pegar um trabalho pronto no ChatGPT e apresentar para o professor. E, quer dizer, o estudante não pesquisou nada, só colocou o assunto ali, precisa de um artigo sobre sociologia do trabalho. Aí vem ali, né? Pronto. E aí ele coloca o nome, imprime e entrega. Quer dizer, isso aí prejudica a pesquisa, mas você falou que parece que tem um contra-aplicativo, uma contra-plataforma que consegue fazer esse controle, né? Tipo, você falava assim, a informática veio para resolver problemas que a gente não tinha, né? E é verdade. Então, o que acontece? A gente tem expertise humana. Por exemplo, se eu sou um professor e eu falo para um aluno escrever sobre o descobrimento do Brasil, evidentemente, se um aluno pegar essa frase, né, escreva um trabalho sobre o descobrimento do Brasil e jogar no ChatGPT, ele vai fazer o trabalho. Mas eu, como professor, se eu colocar a mesma frase no ChatGPT, ele vai fazer a mesma coisa. Então, se eu, como professor, jogar no ChatGPT e aquilo coincidir com o trabalho do aluno, evidentemente esse aluno pegou o ChatGPT. Isso é uma forma bem simples, né? Mas existe um pesquisador chamado Edward Tiang, se não me engano, esse é o nome dele, da Universidade de Princeton, que ele está desenvolvendo, se não me engano, um algoritmo que faz essa comparação. Se o trabalho que é dado foi realizado pelo ChatGPT. Então ele faz essa comparação de uma forma algorítmica, ou seja, você não precisa ir de aluno por aluno para fazer aquilo ali. E a Stephanie, você já fez algum trabalho com o ChatGPT ou conhece alguém que já tenha feito? O que você acha disso? Então, eu não tive nenhum contato ainda. Eu achei até interessante citar isso, porque quando a professora me fez o convite, eu fiquei assim, o que é isso? Eu fiquei, o que é isso? Eu tive que pesquisar para poder ter uma base superficial do que era, para que servia, a quem beneficiava, como atrapalhava, para poder ter uma noção do que era. Porque isso não chegou até as escolas ainda, entendeu? Não é algo que todo mundo sabe do que se trata, ou até mesmo de como usar, entendeu? Então, na prática, né, professora, ainda não tem, a senhora já recebeu algum trabalho, assim, que a senhora viu que era do ChatGPT, ou na prática isso ainda está chegando nas escolas? Não, eu não recebi, até porque eu estou sendo super criteriosa no tipo de trabalho, como eu estou pedindo e reforçando muito a interação, para poder levar a discussão, porque antes de pegar o trabalho tem que ter uma discussão sobre, para que eles possam fazer um bom uso do ChatGPT. Por isso é importantíssimo que se tenha cursos nas escolas, capacitando tanto professores quanto alunos, se possível. Pelo menos palestras para que eles tenham uma noção boa sobre. E aí a gente pode fazer uso da ferramenta, porque se você começa a fazer uso de uma ferramenta que você não conhece, que o aluno não conhece, o aluno fará um mau uso. Porque aí ele não teve aquela etapa de refletir a questão dos valores, como usar, né, a importância de usar corretamente, porque você tem que ter uma seriedade com o conhecimento. Mesmo que a inteligência artificial tenha quebrado um pouco essas fronteiras, né? Porque quando você olha, essa inteligência ela não estabelece mais fronteiras. Então, por isso que a gente tem que correr atrás do controle, porque senão ela domina. Como é isso? E esse é o quebrar fronteiras que ela está fazendo, e que a gente tem que ter o domínio sobre isso, né? O virtual precisa estar à condição, né, de uma função social de importância que você tenha, que você possa fazer o uso corretamente para suprir, né, as suas carências intelectuais, para como ferramenta ajudar o indivíduo e não prejudicar.
E a internet, como um todo, né, ela acaba sendo também, além dos livros, um instrumento de pesquisa. Né? Até que, por exemplo, no livro, eu escrevi um livro que vai ser lançado agora em julho, lá em Portugal, que foi baseado na dissertação de mestrado e na experiência como advogado eleitoralista, em defesa da democracia, da soberania popular. E tem várias, lá no final do livro, tem várias, onde vem ali as referências. Tem as referências em livros também, autores, tal, tem que ter, trabalho científico. E tem, quando foi uma pesquisa de alguma coisa da internet, você coloca lá o endereço ali, eletrônico, onde você pegou aquela pesquisa. Então, a internet ela é um instrumento de pesquisa também. Né? Embora o livro, eu tenho uma certa preferência pelo livro, o livro ele tem, para ser publicado, ele tem que ter um critério maior. Esse livro mesmo, estou publicando, tem que passar pela ISBN, né? Tem um número único de cada livro na ISBN. Tem todo um critério para você conseguir publicar um livro científico. Né? E aí, a questão do ChatGPT, eu particularmente eu vejo como uma facilitação para pegar alguma coisa na internet e colocar lá, mas isso aí já existia. Já existia porque tinha, eu mesmo tinha colegas, né, eu sempre nunca fiz isso, eu sempre fui contra a cola, eu sempre fui um cara, vou estudar para fazer a prova, eu queria aprender, não queria só tirar nota boa, eu queria aprender a matéria, essa era a minha intenção como estudante na época. E tinha colegas que, você está aí se matando, aí atrás disso, desse livro, eu já peguei aqui no Google e pesquisei o assunto, Ctrl+C, Ctrl+V, nome e tal, entreguei e tirei 10, 9. Quer dizer, então já existia isso pelo próprio Google, né? Não precisa nem de você colocar lá qualquer assunto lá no Google, vai aparecer um monte de artigo lá de matéria. O cara clica lá, copia, Ctrl+C, Ctrl+V e o nome, dá no mesmo. E com alunos que eu orientei na graduação, de TCC, também acontecia isso. Eu vi, isso aqui é estranho, cara. Porque você tirou isso. Porque geralmente no Google vem sem o trabalho científico, tudo que você fala, você tem que demonstrar de onde você tirou aquilo. Não é só falar uma coisa, essa xícara é branca porque eu acho que é branca. Não, que é branca porque tem a cor branca, tem estudos sobre isso, tem não sei o quê. Tudo tem que ter uma fundamentação com base em autores. E quanto mais antigo o autor, mais valorizada é a citação na ciência. Por quê? Porque você foi mais a fundo lá na pesquisa. Então, se você vai fazer uma prova de sociologia, aí você cita lá Weber, entendeu? A ética protestante, né? O espírito da livro, por exemplo, ali você leu direto a obra de Weber, é diferente de você citar um autor novo que falou sobre Weber. Você foi numa fonte, mas é mais difícil de chegar. Né? Então, essas questões todas, inclusive a avaliação de prova de concurso, por exemplo, magistratura, aí pega a prova, eu escrevi tudo certo e tirei 1. Porque o cara não colocou da onde ele tirou aquilo, direito, isso, mas não fala da onde tirou, não, isso porque por exemplo, o jurista aqui e tal, falou isso, tal. Aí ele então o cara leu ali e fundamentou a resposta. Agora, é isso por causa disso, mas da onde que saiu isso? Então, essa questão de mostrar a fonte, ela é muito importante. Eu acho que a fonte ChatGPT, mesmo no trabalho, para colocar lá, tirei isso da fonte ChatGPT. Eu, por exemplo, não ia ver isso como uma fonte muito aprofundada de pesquisa no campo do conhecimento.
Então é isso que eu entendo assim, sobre ChatGPT. E tem outras questões de tecnologia, né, ligadas à educação. E eu queria saber se a Stephanie, né, como aluna, se ela usa alguma tecnologia que ampara ela no ensino, no estudo, né, nos trabalhos, e saber da professora também as tecnologias que ela utiliza assim, no sentido positivo, né, tecnológico. Então, algo que eu uso assim, bem raramente é o próprio Google mesmo. Porque eu faço diferente, muitos só colam e botam lá para pesquisar. Eu primeiro vejo o que eu entendi para poder saber qual é a minha dúvida, entendeu? E eu jogo lá e se for preciso eu faço uma escolha, porque às vezes só tem lá e não tem nada a ver com o que a gente está procurando e dali eu tiro, entendeu? Entendi. E a professora? Bom, a gente vai tudo de várias mídias sociais, quando necessário, de games, dependendo da estrutura que a gente consegue na escola, o período, o momento, né, para a sala de aula, mas esses games também podem ser realizados até mesmo sem o computador, que são jogos, então a gente tenta trabalhar na medida do possível, sempre usando as tecnologias, pesquisa, para eles pesquisarem projetos que deram certo, para posteriormente pensar como elaborar, como fazer. Então, às vezes, eles precisam ver, não estão compreendendo bem, você está ali explicando, dando normas, explicando, eles precisam ter aquela noção, ver o que aconteceu, como funcionou, histórias de sucesso, de pessoas que conseguiram realizar um projeto na comunidade, pensar o que é um projeto social. Então a gente trabalha dessa forma. A tecnologia ela vem assessorando, né? Mas a gente ainda está construindo esse aspecto tecnológico no dia a dia da igreja. No dia a dia da escola. Não, é que eu estou pensando aqui num outro projeto que foi pedido assim para fazer um trabalho social, aí veio agora em mente, né? Que ele também trabalha com várias questões relativas ao conhecimento e à tecnologia. Mas, enfim, é isso, né? A escola tem as suas dificuldades, a gente tem uma dificuldade grande, né, com a questão tecnológica, a gente constrói aos poucos. E a questão da tecnologia, ela se insere não somente nessa precariedade, muitas vezes, das escolas, da escola pública em especial, como também no dia a dia do nosso estudante, porque muitos não têm computadores, muitos não têm o smartphone, o acesso à internet. Então a gente está falando de um mundo assim, onde tudo é online, onde você pensa nos bancos, tudo online, mas as pessoas não têm acesso. A grande maioria no nosso país não possui acesso à internet ainda. E isso fica difícil, né? É aquele esforço, assim, a tecnologia nesse aspecto, a terceira revolução, outra quarta, ela está produzindo uma desigualdade absurda, enorme. A desigualdade só aumenta a desigualdade social. Concentração. Exatamente, porque a tecnologia está na mão de poucos, infelizmente. E o nosso amigo Alexandre, desculpa, com relação a essa questão da inteligência artificial, como você acha que essa inteligência artificial poderia ser utilizada de forma positiva para a sociedade? Essa é uma grande pergunta, né? Eu acho que é a pergunta de milhões. Né? Já dizia Altman é um dos criadores da inteligência artificial. Ele fala o seguinte, que a inteligência artificial é como uma bomba nuclear, né? Você pode, como energia nuclear. Você pode usar para criar uma bomba nuclear, você pode usar para criar energia sustentável. Na história humana, você tem sempre essas duas vertentes. Né? Você tem uma faca, você pode matar alguém, você pode passar manteiga no pão. Mas o que acontece é que as pessoas têm medo do que não conhecem, do desconhecido. Né? A primeira reação humana ao desconhecido é o medo. Né? Tem um livro muito interessante, que é a Arte da Guerra de Shih Tzu, que ele fala o seguinte: você tem que conhecer o seu adversário para você tirar esse medo e conseguir entender o que acontece. Né? É um livro muito interessante esse. Então, o que nós temos que fazer é conhecer, debater, colocar isso em debate na sociedade como um todo, porque isso não atinge só a educação, atinge a empresa, atinge a indústria, atinge todo mundo.
toda uma relação da sociedade é atingida por isso. Então, empregos vão sumir, empregos vão ser criados, uma nova forma da humanidade ver a vida, né? Então, a Stephanie falou, a coisa vem muito mastigadinha. Isso é bom ou ruim? Bom, depende. Você pode achar bom porque aquilo ali facilita o seu trabalho, mas é ruim porque vai te deixar numa região de conforto. Você não vai se sentir incomodado para poder descobrir algumas coisas, né? Abraham Lincoln diz, tempos difíceis criam homens fáceis e tempos fáceis criam homens difíceis. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. Será que a facilidade é boa? Até onde? Até onde essa facilidade vai ser boa? Né? É uma reflexão que a gente tem que fazer e debater. Eu, inclusive, nesse livro que eu estou lançando, né, na semana que vem, eu aproveito até para falar com o público aqui, na semana que vem, o nosso Código Social vai ser a minha apresentação do pré-lançamento do livro, né? Direito Partidário, Político e Eleitoral, que eu escrevi durante 7 anos. E nesse livro eu falo da concentração do poder político. O que acontece? A concentração do poder político, ela acaba influenciando na concentração econômica, na desigualdade social. Então, a participação política da sociedade de uma forma positiva também, ela é importante para o desenvolvimento da sociedade. Eu vou muito em Portugal, na Europa, e lá na Europa a gente vê que o cidadão, o pedreiro, o carpinteiro, uma pessoa que trabalha, por exemplo, num trabalho que aqui no Brasil é considerado um trabalho, vamos dizer, menos intelectual, você conversa que aquela pessoa tem uma consciência política assim, impecável. Por quê? Porque ela sabe da importância dela de participar das decisões do país que ela mora, ela é cidadã. E aqui no Brasil, a gente vê o contrário, o pessoal fala, política eu não quero participar, não sou negócio de política, não quero falar assim, né? Como se fosse como se isso não fosse participar da política. E a pessoa que faz isso, ela está participando da política de forma omissiva. Ela está entregando pro louco, né? A maioria. Né? A maioria. Do país. Então eu não quero saber de política, não. Aí vem uns larápios, às vezes, nas pessoas, e eu quero saber de política. E o cara acaba definindo o destino da sociedade toda. E isso aí gera uma concentração de poder político e que prejudica a economia. Igual um outro jargão que o pessoal fala, também eu falo lá, por exemplo, desenvolvimento. Né? Quando a gente fala direito ao desenvolvimento, é uma matéria dificílima. Quase ninguém sabe o que é isso. O direito ao desenvolvimento é o direito que a pessoa tem de efetividade dos direitos fundamentais. Então, a gente tem países que têm um crescimento econômico e uma involução social. Porque se tiver um crescimento econômico com ampliação da desigualdade social, concentração de renda econômica, política, a sociedade está piorando e o país como um todo está crescendo, lá o PIB e tal. E tem país que está com a economia caindo e a sociedade melhorando, porque está havendo mais distribuição de renda, está havendo mais participação política, mais conscientização da sociedade. Então, que a gente vê toda hora no jornal falar, desenvolver a economia e tal, isso aí é uma coisa que não tem um sentido lógico, é uma falácia, entendeu? Então, a gente aborda isso. E essas questões da tecnologia também influem na própria participação política. Agora tem um debate aí, vocês que estão aqui, aproveitar, né, o ChatGPT, falar sobre o ChatGPT, mas esse debate aí da regulação da internet, que na minha visão é uma forma de tentar restringir a população de dar sua opinião. Porque tem um algoritmo ali que pode limitar, entendeu? Aí o algoritmo pode falar, que o opressor lá, vamos dizer, que domina a política lá, o que aquele opressor está falando, está 1 milhão de visualizações. Aquele ali que quer melhorar a sociedade, aquele filósofo,
né? O pessoal falava antigamente que, na verdade, não sabe o que é filosofia, né? Ou idealista. E aí vai acontecer isso. Então, quer dizer, essa questão da internet, da democratização da internet, é que tinha que ser debatida para que todas as pessoas tivessem a mesma posição, uma coisa, né, que limita alguns e facilita outros, como vem sendo feito no Brasil desde o Império, né? Eu costumo dizer que o Brasil ele deixou de ser uma colônia, mas os brasileiros ainda continuam agindo como se fossem colonizados, né? Eu queria agora que vocês fizessem uma consideração final. Então, vou passar para a Stephanie fazer a consideração final, depois a professora Vera e, por último, o nosso grande amigo aqui do Instituto de Comunicação da UF, Computação da UF, Alexandre Acha. Então, eu espero muito que esse debate não se restrinja só aqui, esse bate-papo, que seja expandido para as escolas, para que seja algo que consiga ser trabalhado, para que nós podemos ter acesso a isso e saber desenvolver e gerir da melhor forma possível. Né? É isso que eu espero. Bacana. Muito obrigado pela participação da Stephanie. Eu queria agradecer também a mãe da Stephanie, a Arlete, e o pai da Imar, que estão aqui presentes no estúdio, que também autorizaram ela a participar. E foi muito importante a sua participação como uma pessoa que é, vamos dizer, representante dessa nova geração, né, dessa geração tecnológica, né, atual. E passar agora então para a professora Vera Oliveira, que também foi uma grande honra a presença da senhora aqui no nosso fórum social. Obrigada. Então, eu diria assim, permita-se a conhecer o ChatGPT. Tem que conhecer, permita-se a usar, a experimentar, principalmente quem já possui um domínio, né, de conhecimento e de conteúdo, porque aí sim você pode fazer um bom uso da ferramenta sim, e permita-se a ser crítico, porque a gente tem que usar o senso crítico e, em consequência, aperfeiçoar. É um chat que pode ter um aspecto positivo, se a gente olhar de forma crítica, sem medo, tomar os sustos sim, né? Se surpreender, nossa, sério que você fez isso, que facilitou algo que eu levaria 4 horas, eu fiz em 20 minutos, mas assim, algo que você tenha o seu conteúdo, que você possa jogar, inclusive um livro que você queira republicar, por exemplo, que você tem seu conteúdo todo, você coloca aquilo ali e você pode ter o seu livro ali, né, de um jeito espetacular. E a gente tem que refletir muito a questão da inteligência artificial e assumir o controle dela. Ponto. Para isso a gente precisa usar, né? Exatamente. E o nosso amigo Alexandre Acha, né, as considerações finais aí desse programa. Então, agradeço vocês, Gilson, a Stephanie, a professora Vera, né, que a gente bate-papo. Eu queria deixar aqui um artigo que eu li, né, um texto que eu li, dizendo resumidamente que hoje em dia Einstein não seria ouvido, né, porque o ChatGPT ele funciona com probabilidade. Então, se você joga, por exemplo, o céu é azul, obviamente o céu é azul, ele vai concordar com tudo isso. Então, se hoje o Einstein usasse o ChatGPT para a teoria da relatividade dele, não iria ser aceito. Por quê? Porque é uma minoria. Nem sempre as minorias estão erradas. É uma coisa que a gente tem que começar a refletir, senão a gente não vai sair de uma bolha. Né? A gente nunca vai conseguir algo novo usando o ChatGPT. Por quê? Porque o novo é minoria. Sempre vai ser minoria. O novo nunca vai ser minoria. Por ser novo. Então, para a humanidade evoluir, nós temos que olhar o novo. Olhar a minoria. Não aceitar, de qualquer forma, mas olhar. Isso tem que ter uma relevância. E o ChatGPT tolhe a gente de olhar a minoria. Tolhe a gente de olhar o novo. A gente fica naquela bolha. Até que aquilo se torne maioria. Mas como aquilo vai se tornar maioria se a gente não dá chance daquilo? Então a gente está no ciclo vicioso, a gente está numa bolha. Então eu sempre falo, a gente tem que olhar o ChatGPT como mais uma ferramenta. Como é o Google, como é o Bing, como é o livro, como qualquer outra.
é mais uma ferramenta, é mais um meio que você adquire conhecimento, mas não é um único. Se a gente olhar aquilo como um único meio, a gente vai estar sempre numa bolha. Então é isso que eu deixo aqui para as pessoas que estão assistindo. Eu gostei muito dessa palavra final. Eu queria também agradecer a presença de todos, mas antes até fazer um comentário. Teve um autor, né, Alex Tocqueville, né, ele escreveu uma obra, A Democracia na América, na época que ele foi para morar na América, né, e ele era minoria. Né, e aí ele fala da tirania da maioria. Ele fala da tirania da maioria, porque ele defendia a democracia e tal, e ele era um peixe fora d'água lá no local que ele vivia. E aí ele escreveu aquela obra toda. Então, quer dizer, ele naquela época era minoria, mas a democracia hoje é um valor já que todo mundo defende, a maioria defende. E todos os países, por conta até dessa questão de maioria, por maioria de momento, nem sempre está certo. É por isso que todo país tem uma Constituição. A Constituição, na verdade, ela representa a maioria histórica. É o resumo da maioria histórica que é colocado na Constituição do país como uma maioria que foi os constituintes que fizeram durante, né, usando valores que foram construídos socialmente, historicamente e colocados na Constituição. Então, por exemplo, a Constituição ela limita algumas coisas, tem regras, por exemplo, cláusulas férteis que não podem ser modificadas. Por quê? Porque a modificação daquela cláusula pétrea por uma maioria de momento seria a maioria de momento prevalecer sobre a maioria histórica, sobre os valores da sociedade que estão ali na Constituição de cada país. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer muito a presença da professora Vera Oliveira, do professor também José Alexandre Acha, e da aluna Stephanie Simões, 16 anos, não é isso? Do Colégio Estadual Paulino Leal, e agradecer aos pais, a mãe Arlete e o pai Leimar, da nossa querida aqui, aluna Stephanie. E agradecer ao cinegrafista, que está aqui já toda hora contando, passou o tempo, nosso querido Antônio Mansur, ao Gilson Filho, que está fazendo a gravação ao vivo. Essa gravação ao vivo é um pouco precária, mas depois está em tudo editado, direitinho. E ao nosso grande amigo que está presente no estúdio, Dr. Arthur Leão. Tá? Forte abraço a todos e até a semana que vem, quando eu vou fazer a apresentação do livro, né, na verdade, o pré-lançamento do livro Direito Partidário, Político Eleitoral. Essa apresentação é importante, não só para mostrar a importância desse livro para a democratização da política, para o exercício da soberania popular das pessoas no Brasil, como também um livro importante para quem está fazendo concurso público, é importante para os operadores do direito, advogados que atuam na área eleitoral, para os políticos, para os assessores dos políticos, cientistas políticos, historiadores. Enfim, é um livro importante para a consciência da sociedade e que já está tendo uma grande reserva. Antes do livro estar pronto, já tem um monte vendido. Eu queria ter um grupo, né, doutor Arthur Leão? O doutor Arthur Leão está até lá no grupo também. De livro reserva, o pessoal já está reservando antes de ficar pronto o livro. Né? E a gente pretende difundir esse livro para o Brasil inteiro. Quase esgotado. A primeira edição já está quase esgotada um mês antes. Mas, na verdade, mais de um mês. O primeiro lançamento vai ser no dia 8 de julho, na Fundação Essa de Queiroz, em Portugal. Então, aí depois eu vou lançar aqui no Brasil em agosto, outubro, Minas Gerais, aqui em Niterói, no Rio, São Paulo, em vários locais do Brasil. E para terminar, pessoal, vamos fazer o tradicional brinde do Código Social. Saúde. Saúde.